estudante, professora Lili, aqui comigo está a Vânia. A aula de hoje do 8º ano, nós estamos no 3º bimestre, o PET da semana 2. Nós vamos falar sobre polígono inscrito ou circunscrito. Então, as habilidades que nós já começamos, identificar o segmento, os elementos dos polígonos e cálculos de áreas. O exercício 3 do PET, que está lá na página 30, faz essa pergunta: esse polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência? Bom, observe que esse polígono tem 6 lados iguais e que os lados do polígono estão passando nos pontos que equidistam na circunferência. A circunferência que está lá dentro desse polígono. Então, esse polígono é um hexágono, porque ele tem 6 lados iguais e ele está circunscrito. Se esse polígono tiver 2 centímetros de cada lado, qual que seria o perímetro desse polígono? Ele já recebe o nome especial de hexágono porque ele tem 6 lados iguais. O perímetro seria, então, 6 vezes 2 centímetros de cada lado, o perímetro seria 12. O hexágono circunscrito é esse que está no exercício 3, semana 2, lá na página 30. Do lado de cá, eu coloquei o hexágono inscrito para vocês compararem. Repare-se que hexágono inscrito, ele está dentro da circunferência. Então, vocês observem, sempre quando um polígono regular estiver circunscrito ou inscrito. Quando ele é inscrito, o polígono regular que está dentro da circunferência, ok? Então, vocês vão observar isso no exercício aí da semana 2 do PET do 3º bimestre. Um polígono regular, ele tem os lados com a mesma medida, os ângulos internos. Então, por exemplo, tanto faz esse hexágono circunscrito ou esse hexágono inscrito, ele tem 6 ângulos internos que medem a mesma medida. E nós já vimos como calcular esses ângulos internos na semana 1, que no caso mede 120 graus. Então, se eu somar todos esses ângulos internos, deixa eu pegar a canetinha aqui. Se eu somar este ângulo interno com este, com este, com esse, a soma dos ângulos internos, cada ângulo interno mede 120 graus. Então, eu tenho a soma dos ângulos internos 720 graus, ok? E esse ângulo externo aqui, vocês lembram como que eu posso calcular? Este ângulo externo, ele é suplementar a este ângulo interno. Então, se esse ângulo aqui mede 120 graus, este ângulo mais este aqui vão somar 180 graus, porque eles são suplementares. Olha, observe que formou um ângulo de 180 graus.
Então, quanto que vale o ângulo externo? 60 graus. 60 mais 120, 180 graus. Como que eu somo os ângulos externos? Por regra, todo polígono regular, a soma desses ângulos externos mede 360 graus. Como no caso do hexágono, eu tenho 6 ângulos externos suplementares, 6 vezes 60 graus, 360 graus, ok? Então, no caso do exercício, o exercício 3, eu tenho um hexágono circunscrito com 6 vértices, 6 lados iguais, 6 ângulos internos iguais de 120 graus. E aqui também eu coloquei, né, como para vocês observarem como que ficaria as diagonais do hexágono, seja ele circunscrito ou inscrito. São quantas diagonais? São 9 diagonais. Olha que belíssimo que fica, né? Eu pedi para vocês desenharem as diagonais do pentágono e alguns alunos, né, já estão, né, fazendo os exercícios e mandando. Alguns até comentaram, né, a respeito das belezas que a gente pode fazer com esses desenhos dos polígonos regulares, né? Isso é muito importante aí vocês observarem a criatividade de vocês. Bom, nós vamos falar também sobre o apótema. O apótema de um polígono regular, tanto faz ele inscrito ou circunscrito, a medida, né, do apótema é o segmento que vai do centro da circunferência. Então, aqui eu tenho o centro dessa circunferência até o ponto médio de um dos lados do polígono regular. Então, esse aqui é o apótema. Observe que este também é o raio da circunferência. No caso, o hexágono circunscrito, igual está pedindo aí no exercício, o apótema coincide com o raio. Então, é igual ao raio da circunferência. No caso do hexágono inscrito, o apótema não é a mesma coisa que o raio. Observem aqui para vocês verem como que seria a medida do raio, olha. Então, não é a mesma coisa, certo? Do hexágono inscrito, o apótema é diferente do raio da circunferência. Então, né, vocês podem observar esse segmento do apótema e comparar com o raio da circunferência. Ainda nós estamos no exercício 3. O exercício 2 já faz outra comparação. O exercício 2 apresenta um círculo, todos eles de mesmo raio e com vários polígonos regulares inscritos. Os polígonos estão dentro da circunferência. Então, aqui nesse caso, eu peguei para vocês observarem só o hexágono. Esse hexágono, eu tenho, por exemplo, a área total desse círculo é 10, no caso, 10 ao quadrado, que dá 100, vezes 3, se eu arredondar o valor do π, vai dar mais ou menos, né, no caso, 300 centímetros quadrados de área, ok? E se eu não arredondar o valor do π, eu posso ter, né, outros valores com o π igual a
3,14, 15, 9, né? Nós comentamos a respeito, né, da busca científica para chegar nessa valor, né, nessa constante, nesse valor que é chamado de π, é uma constante. Então, se eu tiver que calcular o perímetro do hexágono, eu posso calcular o perímetro com a fórmula 2πr. Observando aqui, o diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, se o raio vale 10 centímetros, mede 10 centímetros, o diâmetro vai medir 20 centímetros. Eu posso calcular o perímetro multiplicando o diâmetro pelo valor do π, arredondando o π para 3 ou usando casas decimais, quantas forem necessárias para aproximar mais do valor exato. Então, sem arredondar, no caso, o perímetro desse hexágono inscrito é 60 centímetros. Bom, o exercício 2 tem vários polígonos inscritos. Neste caso aqui, pediu para completar o nome desse polígono, desse. Então, o que é um polígono regular de 3 lados? O N, né, é igual a 3, está fazendo essa comparação. Então, um polígono regular de 3 lados, ele vai ser chamado de triângulo equilátero. Não é qualquer triângulo. Nós temos vários tipos de triângulos que nós já classificamos. Esse triângulo que tem os 3 lados iguais, mesma medida de lado, 3 ângulos internos iguais, é conhecido como triângulo equilátero. E se eu tenho o quadrado, né, que é o nome especial do quadrilátero, que eu tenho vários quadriláteros, mas no caso esse quadrilátero inscrito na circunferência, ele recebe o nome de quadrado. Por quê? Porque tem os 4 lados iguais, os 4 ângulos internos, no caso de 90 graus, né, ângulos retos. E como que eu chamo este aqui que nós vimos, né, com tantos detalhes? O pentágono, 5 lados iguais. O hexágono, que eu já iniciei a aula de hoje falando sobre ele. E tem mais, né? Nós temos mais. Além do hexágono, mostra vários outros que existem aqui, de 7 lados iguais, de 8 lados iguais, 9, até o decágono. Então, esse último aqui chama decágono, 10 lados iguais. Então, se vocês observarem do próprio hexágono para o decágono, eu aumentei o número de lados desse polígono. Ao aumentar o número de lados desse polígono, eu tenho aqui, olha, uma aproximação do círculo, a área do círculo, a área que está aqui dentro. E quanto mais aumenta o número de lados desse polígono inscrito, 11 lados, 12 lados, 13, 14, 15, nós vimos até o icoságono. Icoságono são 20 lados. Vocês observaram como que se aproxima mais ainda da área do círculo?
Então, todo o círculo tem um raio de 10 centímetros, a área do círculo é a mesma, e o que acontece com o apótema? O apótema, né, vai aproximando de 10, que é o raio, vai se aproximando e o polígono inscrito à circunferência também vai aproximando a área da área do círculo, ok? Bom, então nós temos aqui o exercício 2 da semana 2, né, da página 30, completo. Quanto maior o número de lados, né, do polígono, mais o perímetro do polígono, né, mais vai se aproximar do perímetro do círculo e a área também. Bom, para a gente saber mais, desde a antiguidade foram encontradas várias aproximações para o cálculo do perímetro e área do círculo. Arquimedes registrou os primeiros estudos mais rigorosos, né, para encontrar o valor desse número irracional, que é o valor do π, através de construção de polígonos inscritos e circunscritos de 96 lados. Olha como Arquimedes estudou, né, para poder chegar nessa constante que recebe o nome de π, né? Então, eu posso trabalhar com π com vários valores. Aqui, olha, eu fiz um desenho para vocês apreciarem junto comigo de um dodecágono. Olha os números de diagonais desse dodecágono, maravilhoso, né? Se eu tivesse que calcular a área, olha como que aproxima a área do dodecágono com a área do círculo. Então, se esse círculo tiver o raio de 10 centímetros, essa área do polígono inscrito, no caso de 12 lados, né, vai aproximar muito da área do polígono, né, do círculo, a área do círculo. Então, foram muitas descobertas para encontrar essa constante que a gente chama de π. É essa letra grega, né? E para saber mais, hoje com os computadores, pode-se calcular o valor de π com várias casas decimais, muitas casas decimais. E vocês lembram dos exercícios que eu chamei a atenção? Ah, professora, muitas vezes o aluno pergunta, eu posso calcular a área do círculo usando π igual a 3? Então, nós comparamos, principalmente esse exercício aí da semana 2, que tem uma praça, é muito próximo da realidade. Então, se a área do círculo for calculada com 3, em termos de centímetros, pode ter pouca variação, mas tem variação. Então, quando eu for calcular, por exemplo, a área de uma praça, né, de um desenho que vai ser essa praça, como que vai ficar essa praça na realidade, né? Quanto que eu vou ter que gastar, né, para construir essa praça? Quanto mais eu usar o número de casas decimais do π, mais eu vou aproximar o meu cálculo da realidade. Então, aí eu devo usar muitas casas decimais? Deve sim, né? Às vezes, a gente arredonda aqui, ó, os cálculos, a professora também dá aula, né, para engenheiros. Então, muitos engenheiros gostam de usar o arredondamento aqui, porque depois do 9 é o 2. Então, se eu arredondar com 5 casas decimais, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, continue o valor do π sendo
3,14159. A NASA, para vocês terem ideia do cálculo que eles fazem para aproximar mais da realidade, trabalha com pi com 15 casas decimais. Então, o pi, gente, ele é tão consagrado para vários físicos, matemáticos, né? Que no dia 14 de março foi criado o dia do pi, de acordo com várias coisas que foram descobertas, né? No caso dos Estados Unidos, a data invertida, dia 14 de março, seria invertido o mês e o dia, né? Além disso, vocês já sabem que a data de nascimento de Albert Einstein foi no dia 14 de março, então isso é comemorado. Então, muito obrigada, até a nossa próxima aula.